bem-vindos e bem-vindas ao Café com Leitura e aqui ao canal do Pode Ler. Hoje nós vamos abordar um tema que é de interesse principalmente das mulheres, mas você também, que é homem, está nos assistindo, bom, acho que vai interessar você também. Pensa só, a mulher que todo homem quer, será que ela existe mesmo? Qual é essa mulher, né? Quais características, qual o perfil dessa mulher? Será que nós estamos falando de uma aparência física ou de uma beleza interior? Bom, para falar sobre isso, é claro que hoje nós temos novamente uma convidada muito especial, que é uma grande amiga. Gente, só vem gente de alto nível aqui para o Pode Ler, porque nosso objetivo é sempre trazer um conteúdo que vai te ajudar, te beneficiar, que vai te fazer crescer profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Então, hoje nós queremos trazer muitas lições que nós aprendemos em um livro maravilhoso que eu vou daqui a pouco indicar para vocês. Mas antes de começarmos a leitura de hoje, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, a Vanessa Mota. Vanessa, muito bem-vinda ao nosso Pode Ler. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e honrada, né, em estar aqui com você e compartilhando um pouco também da minha experiência, né, como mulher cristã, e também com a minha experiência na leitura do livro A Mulher que Todo Homem Quer. E eu sou a Vanessa Mota, para quem não me conhece, né, sou empresária, trabalho no mercado imobiliário. Nós temos uma imobiliária com mais de 150 corretores. Nosso foco principal são os imóveis em lançamento. Então, nós trabalhamos com mais de 70 projetos, participamos de 40 plantões de vendas em Campinas e região. E hoje eu estou aqui junto com a minha amiga, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, tão especial e importante para as mulheres. Aliás, eu sei que você tem esse trabalho e que é um trabalho que você desenvolve com o seu esposo. Então, sim, pensa a mulher que todo homem quer. E, inclusive, quer no trabalho, porque não é fácil ter uma empresa, time, né, e conduzir com o marido. Não é toda mulher que consegue essa proeza de ter um bom casamento, um bom relacionamento e um negócio bem sucedido. Então, eu sei, e quem está em casa vai poder confirmar isso comigo, que a nossa convidada tem com certeza uma bagagem aí, muita experiência, muitas dicas para passar para você, mulher. Então, se você está nos assistindo e já ficou curiosa qual é a mulher que todo homem quer, e a sua amiga de repente pode ter interesse nesse assunto, já manda o link aí do canal para que ela participe e também assista conosco a live de hoje, tá bom? Então, o livro que nós vamos fazer a leitura, vamos mostrar para nossas telespectadoras. Olha só, nosso livro é da Núbia Siqueira. Eu amei esse livro. Ele traz realmente lições valiosas. E eu acredito, Vanessa, até para quem está em casa se posicionar, compreender melhor qual é a abordagem que a Núbia, a autora desse livro, traz. Eu tenho até, destaquei alguns trechos aqui para a gente poder fazer um ponto de partida, mostrar aqui qual é a lógica abordada nesse livro. Então, eu vou fazer a leitura aqui de um trecho que diz assim: há uma epidemia da solidão e da infelicidade no mundo feminino. E esse trecho, ele está até na página 32, e na página 33, eu vou ler um pouquinho da 32 e 33, porque eu tenho certeza que as mulheres que estão em casa vão se identificar com essa abordagem que a Núbia traz aqui no livro dela. Ela fala que existe uma epidemia da solidão e da infelicidade no mundo feminino, apesar de tanto empreendedorismo, de tanta capacitação e oportunidades que foram conquistadas até agora. A mulher nunca teve tanta liberdade para ser o que quiser e estar onde quiser, mas sem força interior ela tem vivido deprimida, desvalorizada e pouco amada. Exteriormente ela está por cima, mas na sua alma ela sente-se insegura e infeliz. E infelizmente essa é uma realidade que nós temos visto hoje no meio das nossas amigas. Às vezes você vê uma mulher sobrecarregada emocionalmente, às vezes ela é muito bem sucedida como empresária,
mas ela tem uma infelicidade, tem uma solidão, tem um sofrimento, às vezes que é da sobrecarga emocional. Você vê muito isso na sua convivência? Já vamos direto ao assunto. Já vamos direto ao ponto, direto ao assunto. É verdade. Imagina no meio, né, que eu convivo e vivo, né, mercado imobiliário. Então, tem muita gente bem-sucedida, muitas mulheres, né, bem-sucedidas, mas não é bem-sucedida dentro delas, né, porque a mulher, ela tende a viver muito pelo sentimento, né, ela tende a viver ali através das suas emoções, e isso atrapalha a mulher, né, porque uma mulher feliz, né, eu acho, se conversando aqui, eu acho que uma mulher feliz é uma mulher segura, né, uma mulher que está bem dentro dela, né, não no exterior, né, porque hoje as pessoas buscam o sucesso, né, as mulheres principalmente, hoje em dia está buscando muito o sucesso material, em ser, né, busca cargos, mercado imobiliário, então existe muitas, né, que ficam buscando ali o sucesso nas vendas, né, querem aparecer cada vez mais, querem, né, ir subindo, né, de cargo ali na empresa, né, hoje está de corretora, hoje está de gerente, sobe até grandes posições, mas às vezes aquilo não traz a felicidade que ela tanto busca, né, porque na verdade ela precisa de se resolver dentro. Ou seja, além, e não há nenhum problema da mulher ser bem-sucedida e estar nesse lugar de destaque, é muito merecido, foi com base em muita luta, né, de épocas que nós alcançamos essa oportunidade, mas não basta, não é suficiente. Eu posso falar até por mim, né? Eu já estou no mercado imobiliário, já nossa empresa ela é bem reconhecida no mercado, né? É uma das principais empresas, né, que atua no segmento de lançamentos. Então, assim, hoje a gente tem o sucesso. Meu marido tem o sucesso e eu estou junto com ele, né? Então, nós caminhamos juntos lá na empresa. Mas eu sei que não é isso que me traz uma pessoa feliz. Né? A felicidade, primeiro, ela tem que vir de dentro. E depois, né, isso vai para as outras áreas da nossa vida. Exatamente. Né? E aí vem as realizações materiais. Mas a mulher, ela tem que estar sempre ali em estado de vigilância com respeito às emoções, né, aos sentimentos. A mulher, ela tende a estar muito ligada a essa parte ali do coração. Né? Então, uma mulher bem-sucedida, ela é uma mulher segura. Né? E não importa a posição que ela esteja, ela pode estar numa posição de destaque, mas ela pode estar ainda buscando isso, né? Pode estar ainda caminhando em outro momento da vida dela. Mas ela tem que estar bem consigo, né? E essa segurança não depende, muitas das vezes, do holerite dela, do quanto ela recebe. É algo que é interior. Interior. Ela saber o seu valor. Então, primeira coisa, a mulher que o homem quer é aquela mulher que sabe o seu valor. Sim. Né? É aquela mulher que não é uma pessoa vulnerável às emoções, aos sentimentos, à insegurança. Então, essa mulher já fica a dica aqui. O homem, exatamente. O homem, ele quer uma mulher segura do seu lado, né? Ele busca por isso. O homem, ele busca por segurança dentro de casa. Começando dentro de casa. Para depois aquilo ir até o trabalho dele. Até o trabalho, até a empresa. Mas primeiro ele quer se sentir seguro. Então, o homem, ele busca uma mulher segura. Então, acho que o tema do livro, né, a mulher que todo homem quer, né? Então, eu acho que é isso. É uma mulher, eu acho não, assim, convivendo, né? Falando aqui do meu dia a dia. O meu marido, o que ele busca? Ele busca segurança. Ele busca estar em casa e poder conversar, poder contar comigo. Sabe que o que ele vai trazer ali para mim, eu vou ajudar nas decisões, né? Decisões tanto pessoais como da empresa. Então, eu estou sempre ali auxiliando numa decisão, em outra, mas tudo baseado também no relacionamento com Deus. Porque a mulher também tende a influenciar, né? A mulher, ela tem esse poder, né? De influenciar positivamente ou negativamente. Então, a gente tem que saber ali em que posição que a gente está, o que a gente está influenciando, né? De que forma a gente está ajudando o marido. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus para a gente conseguir levar o marido a decisões corretas. Exatamente. Então, o homem, o que ele busca? Segurança. O homem, ele quer uma mulher do lado dele que traz segurança, que traz tranquilidade. Que ele volte para casa e encontre paz e segurança. Né? Imagina ele voltar para casa e encontrar aquela mulher que só fica
né? A noite inteira com ciúmes, perguntando por que você não me ligou hoje, por que você não falou comigo hoje, você não, né, não falou que eu tô bonita hoje. Insegurança, né? Por que você não me ligou, né? Ou a mulher cheia de dúvidas. Às vezes o marido pergunta alguma coisa para auxiliá-lo e ela tá ali cheia de dúvidas. Se omite às vezes, né? Se omite, é verdade. Isso é verdade. Tem muita mulher que se omite. Faz o que você achar melhor, você decide, né? Não se posiciona, Não se posiciona e então não passa essa força também que o homem precisa na figura feminina ali de apoio a ele, né? E eu vindo até aqui, eu tava pensando, né, no caminho, todas as decisões da empresa, o Léo, ele é o cabeça da empresa, né? Ele é o que comanda, mas eu tô sempre ali do lado dele. Como uma auxiliadora. O tempo todo. E se eu tenho que me posicionar, eu me posiciono também. Tem a hora certa, né? A gente tem que saber a hora certa. Mas eu posiciono também todas as decisões da empresa. Tô sempre ali de olho, né? A mulher, ela consegue, né? Ela tem esse radar. Esse radar, exatamente. Então, aqui, por exemplo, no livro, ela continua dizendo... a minha constatação é que toda essa exigência que existe sobre as mulheres tem saído caro demais para elas. Tem saído caro demais. Então, o ônus do empoderamento, ele acaba chegando. E é essa sensação de sobrecarga, de desgaste emocional. Mesmo que a mulher fale que não se importa, por exemplo, com as coisas de casa, com a casa desarrumada, ou com o filho rebelde, ou com o relacionamento passando por dificuldade, porque ela busca na vida profissional, às vezes, essa realização, a verdade é que ela se importa. Sim. Porque nós fomos projetadas para isso, para ser essa mulher que é mãe, que gosta, que tem um lar, que o equilíbrio do lar é a mulher. Sim. Então não adianta a gente, às vezes, pensar só no profissional e deixar de lado essa vida do cuidado com o lar, do cuidado com o marido, do cuidado com os filhos, de ser esse equilíbrio da casa. Nós precisamos ter isso como uma prioridade também. E eu falo disso porque até motivo de crítica muitas das vezes. Não, mas por que pensar dessa forma? Isso é um desmerecimento do que as mulheres realizam hoje, como nós falamos aqui. Na verdade, não é. Só que nós estamos partindo aqui de um raciocínio, de uma projeção de Deus para a mulher. Sim. E aí, quando a gente vai para a ideia de por que Deus criou a mulher, existe nela um propósito e uma identidade. E eu acho que isso, inclusive, faz parte, aqui nós estávamos falando de 5 lições que nós podemos trazer aqui para vocês através da leitura deste livro. Então, quando nós falamos de que a mulher, ela tem esse papel, esse propósito, essa identidade de ser uma auxiliadora do homem, justamente nesse sentido do que você falou, de passar segurança, de passar confiança, de ser um porto seguro para o homem, porque às vezes a gente acha assim, não, mas o homem é forte, o homem ele já se basta, ele não vai precisar de mim. Na verdade, não. Às vezes ele tem uma capa, mas dentro dele ele tem as inseguranças, ele tem também os medos. Ele precisa da esposa da mulher. Ele precisa da força da mulher, né? Precisa dessa força. Eu vou contar só uma curiosidade. Sim, por favor. Falando desse tema. O meu marido, ele é um empresário, passa essa força toda, né? Ele lidera grupos grandes, tá sempre ali fazendo e acontecendo. Uma pessoa forte. No trabalho, na profissão, no mercado imobiliário, respeitado. Mas uma vez, quando eu fui viajar sozinha, né, assim, uma reunião, uma viagem até, né, da igreja, né, então tava com mulheres da fé, 3 dias fora, 3 dias só, acho que 2 dias e meio. A hora que eu voltei, sabe o que ele falou? Nunca mais você vai viajar. Nunca mais você vai viajar. Foi a primeira e a última.
Não quero você 3 dias. Você tem que ficar do meu lado. Então, ou seja, é forte, né? Aparenta ali uma força. Aparenta não, é um homem forte, mas precisa de quem? Tem essa dependência também. Exatamente, precisa da mulher. Eu fiquei 2 dias, 3 dias fora, ele já ficou, não, nunca mais. É a primeira e a última. Ou seja, nunca mais viajei sozinha. Não, eu só viajo junto. Mas você vê como o homem precisa da mulher do lado? Sim, ele se sente mais seguro também. Se sente seguro, se sente também mais forte. Sim. Só que a mulher, ela precisa também de ser essa mulher forte, né? Exato. Ela precisa de buscar essa força e essa segurança. Que só encontra quando tem um relacionamento com Deus, né? Então, acho que a gente já falou da primeira lição. Nós temos aqui 5 lições para passar para vocês sobre o que nós aprendemos neste livro, A Mulher que Todo Homem Quer. Então, a primeira lição é essa. A mulher, ela foi criada com uma identidade e um propósito. A identidade de ser uma auxiliadora idônea para o homem. E talvez você diga, mas como assim? Então eu vou sempre ter que ser uma pessoa ajudadora, eu não vou ser protagonista, eu vou sempre estar ali nos bastidores. Não é bem isso, não é ser aquela pessoa que é responsável pelas tarefas de casa enquanto o homem cria seu protagonismo lá fora. Inclusive, quando Deus nos deu essa missão, nos deu esse propósito, nem existia roupa para lavar. Sim. Adão e Eva viviam lá com folhas no Jardim do Éden. Não existia a TV, que o homem fica lá assistindo a TV e nem a louça para lavar. Veja, se não existia todo esse trabalho que hoje existe para nós mulheres, então qual é o real sentido de ser uma auxiliadora? É justamente nesse aspecto. É porque Deus sabe que nós fomos capacitadas com habilidades que os homens não têm. E nós precisamos usar dessas habilidades para ajudá-los. E vice-versa. Existem também habilidades e qualidades no homem que nós mulheres não temos. Então, uma segunda lição que nós podemos dizer é que homem e mulher é diferente. É diferente por natureza. E não adianta querermos sermos iguais, porque por natureza nós somos diferentes. Inclusive, não é uma competição. Não é uma competição, não tá exatamente. É união, né? É para um ajudar o outro. Exatamente. Inclusive, acho que tem aqui na página 19 algumas características que a Núbia ela traz para nós, dando destaque a essas diferenças que existem. Por exemplo, ela fala: quis Deus criar o homem com muita massa muscular, com muita massa óssea, capacidade também respiratória e cardíaca. Ou seja, ele tem a capacidade de ser mais veloz, de suportar mais cargas, né? Já a mulher, ela foi criada com a sensibilidade, com a capacidade de gerar vida, com a suavidade do toque, com a sensibilidade, com a atenção ampliada. Então, a mulher tem muitas outras habilidades que o homem não tem e vice-versa. E isso serve justamente para que a gente se complemente e não seja opositor um do outro, né? Não fica um competindo com o outro, né? Não fica um competindo. Vanessa, você quer falar a terceira lição que nós temos aqui como referência deste livro? A terceira lição, precisamos nos tornar mulheres felizes e realizadas para então ser a mulher que todo homem quer. Então, qual que é a terceira lição? É a gente nos tornar essa mulher realizada dentro da gente, né? Então, não depende ali das circunstâncias, né? Não depende ali da nossa posição, igual nós falamos, né? Não depende do nosso cargo, não depende das conquistas materiais. Então, nós precisamos de estar bem consigo mesmo. Então, isso é o que a mulher precisa de buscar para se tornar essa mulher que todo homem quer, né? A gente tem que estar bem com nós mesmos. Ali entra o lado espiritual, né? A gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus, né? A gente tem que estar sempre aliado com Deus para a gente poder direcionar a nossa vida baseado na palavra de Deus, né? O que eu vejo muito aí fora, né? Tem muitas mulheres perdidas, né? Às vezes o homem pede ali um norte, só que ela, né, ele leva o marido talvez a decisões erradas. Por quê? Porque falta direção. Falta uma direção, né? Quantas vezes meu marido, né? O Léo já pediu, né?
assim, a gente conversando junto e tal. Se a gente não tá aliado com Deus, o que acontece? Escolhe decisões erradas, caminhos errados, que vai trazer depois frustrações, né? Sim, e também nós estamos falando aqui, de repente, da sua experiência, que é uma mulher casada, bem-sucedida na vida profissional, que também tem uma estrutura, uma maturidade emocional e uma maturidade espiritual. Mas, de repente, quem está nos assistindo é uma mulher solteira. E aí ela pensa assim, mas quando eu casar é que eu vou ser feliz. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Uhum. Porque, na verdade, a felicidade tem que estar dentro de você primeiro. Você tem que se sentir realizada. Então, uma pessoa, primeiro você tem que ser feliz para depois ser a mulher que todo homem quer. Exatamente. Né? Não vai depender de uma conquista exterior. Exatamente. É muito mais uma questão de cuidado do seu interior, de se conhecer, de se curar, porque existem mulheres que estão frustradas de outros relacionamentos, que estão de repente magoadas, que carregam uma bagagem que é negativa, e quando você encontrar uma outra pessoa, você vai levar para essa outra pessoa o que você tem. Se você tem amargura, dor, ressentimento, sofrimento, é isso que você vai compartilhar. Mas se você é uma pessoa que está curada, que está feliz, que está segura, que é uma pessoa que tem confiança em si mesmo, que tem amor próprio, então é isso que você vai levar para outra pessoa, para o seu companheiro, para o seu namorado, para o seu marido. Então não é uma ilusão essa história, quando eu casar eu vou ser feliz, mas quando eu encontrar uma pessoa, alma gêmea, é que eu vou ser feliz. Isso é uma ilusão. Até porque para a alma gêmea te encontrar, ou pro seu futuro marido te encontrar, o que ele vai reparar, né? Ele vai procurar essa mulher segura que a gente está falando aqui. Uhum. Né? Então, como que um homem vai se interessar também por você que está solteira, né? O homem vai procurar essa segurança. Então, primeiro você tem que buscar essa segurança para você encontrar o seu marido, né? O seu futuro esposo. Então, primeiro você tem que se tornar essa pessoa segura. Exatamente. Né? Essa mulher que está bem consigo mesmo. Foi assim que aconteceu comigo. Que quando eu conheci o Léo, eu já tinha me tornado essa mulher segura, né? Uma mulher que estava bem resolvida interiormente, né? Então, foi dessa forma que o Léo me encontrou. Então, ele passou a me reparar, né? Minhas atitudes, eu já trabalhava, né? Então, eu estava buscando também uma pessoa para construir um futuro juntos, né? Então, o Léo, ele conta, né? Que ele me olhou e falou, nossa, é uma mulher trabalhadora, né, uma mulher dedicada à família, né, uma mulher que tem uma postura com princípios cristãos, com princípios de família. Então foi isso que ele passou a me reparar, né? Ele conta que ele me observou e foi essa leitura que ele fez. Então o que trouxe? O que ele enxergou? Ele não me conhecia ainda, né, assim, meu dia a dia, a gente não tinha nem amizade. A gente né, se viu ali, né, num grupo que a gente participava, mas a gente não tinha, assim, longas conversas, né? Então, só que ele passou a me reparar. Então, de longe, ele enxergou uma certa segurança. Uhum. Poxa, uma mulher que tá ali, né, pensando no futuro, uma mulher que já trabalha, uma mulher dedicada, né, de princípios. Então, por quê? Porque eu me tornei primeiro. Então, primeiro eu me tornei a pessoa que ele estava buscando, né? Primeiro eu me tornei essa pessoa que todo homem quer, a mulher que todo homem quer. Então, primeiro eu me tornei, né? Só que eu estava bem comigo mesma, eu estava feliz, né? Eu tinha já imobiliária? Não, eu era já uma mulher com vários cargos, né? Tinha uma empresa, tinha 150 corretores, né? Tinha funcionários? Não, né? Eu trabalhava e estava bem comigo mesma, eu não tinha ainda cargos, né, vamos dizer assim, né, cargos. Então não era isso que me trazia felicidade, né? Até porque tem muito uma diferença às vezes a mulher acha que por ela ser uma executiva muito bem sucedida é isso que vai atrair. Se for para uma sociedade, sim, mas se é para um relacionamento... Não. Se
Se é para um relacionamento, são outros atributos. Na verdade, o homem nem busca muitas, né? Tem hora que ele fica muito... Ele fica inseguro. Fica inseguro, na verdade, ao contrário. Ele fica ali com certo, né? Bom, essa mulher tá dominando demais, né? Tá muito lá na frente, tem né? um pouquinho de segurança também, ele fica né? com medo da competição, né? Nossa, essa mulher acho que é muita coisa. Essa mulher acho que tá muito lá na frente, ou vai mandar em mim, né? Acho que o homem pensa, essa mulher vai mandar em mim em casa, porque ela manda lá no trabalho, ela é chefe disso, chefe daquilo. Na verdade é o contrário. Também, né? Vai ser minha chefe em casa, e o homem não quer isso. O homem não quer uma mulher chefe, né? Ele quer uma mulher que auxilia. Aí entra como está escrito na Bíblia, né? A mulher sábia edifica a casa. Aí entra a sabedoria que vem de Deus também, para a gente saber. A mulher tem muitos poderes, né? Vamos dizer assim. Então, ela influencia o marido. Então, a mulher tem que saber a hora certa ali também de comandar o lar, né? Para ela não ser essa dominadora do marido, né? Porque a tendência da mulher Deus não criou pra gente dominar o marido, né? Criou pra gente estar lado a lado com ele. Exato. Pra gente auxiliar. Então, primeiro de tudo, voltando aqui ao que a gente estava falando, primeiro eu me tornei uma pessoa segura, bem comigo mesma, feliz, para depois eu pensar em um relacionamento, em constituir uma família. Mas eu já estava bem comigo, né? E aí às vezes a pessoa que está assistindo, né, tá se perguntando, mas como, né, buscar essa segurança? É somente com a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele. É Ele que traz a segurança. É a vida com Deus que traz a segurança. Toda mulher nasceu segura? Na verdade, a mulher, ela tem, né? A mulher que não teme a Deus, ela tem muitas inseguranças. Sim. Inseguranças, dúvidas, medos, complexos, várias coisas, né? Então, a mulher, ela luta contra essas coisas, na verdade. Toda mulher, ela luta contra essas coisas. Luta contra ciúmes, inveja, né? E amigas. Tem uma certa competição também. Então, na verdade, a mulher, ela não nasceu com essa segurança. Na verdade, ela tem que buscar essa segurança. E aonde que a gente busca? No nosso relacionamento com Deus. No nosso Criador. Porque quem nos criou sabe do que a gente precisa. Ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Então, é Ele que consegue prover aquilo que a gente precisa. Exatamente. E a gente tem que buscar dia a dia essa segurança. Não é que uma vez você consegue, né? Já busquei, já tenho. Não, ela é conquistada dia a dia, né? Dia a dia a gente está buscando um relacionamento com o seu Criador, né? Independentemente de religião, né? A gente não está aqui falando de religiões, a gente está falando de Deus, né? Então, independentemente da placa de qualquer instituição, de qualquer igreja, a gente está falando de vida com Deus, né? Exatamente. Né? Então, nós podemos entrar Gente, só fazer aqui um convite para você, ó. O assunto hoje merece um cafezinho, então já pega um cafezinho. Se você tá gostando desse assunto, manda aí o link para suas amigas participar conosco. Porque a ideia é que você seja a mulher que todo homem quer, se esse for o seu desejo também. E por isso, quem vai nos dar esse norte é sempre quem nos criou, o próprio Deus. Ele que nos criou, Ele que sabe qual é a necessidade do homem, qual é a necessidade da mulher. E nós estamos trazendo aqui para vocês 5 lições deste livro, o livro A Mulher que Todo Homem Quer, da Núbia Siqueira. Então, se você já tem esse livro, faça a leitura, porque você vai aprender bastante com ele, porque tem lições valiosíssimas aqui. E uma lição que você até separou ali para você ler, não foi, Vanessa? Nós estávamos falando sobre isso antes, que é o poder de influência que a mulher tem. A mulher tem um super poder. Na verdade, nós temos vários poderes. Várias habilidades. Mas tem um super poder que a Núbia traz aqui. Se você quiser fazer a leitura, fique à vontade. Eu acho que você tem até uma experiência pessoal para compartilhar. Bom, o que eu achei muito interessante, que está na página 31, que fala assim: a influência da mulher é tão grande que até calada ela consegue interferir nas decisões do marido. Olha só que forte, né? Que interessante, forte, né? Foi exatamente isso que o Espírito Santo afirmou por meio do apóstolo Pedro, ao dizer que o testemunho justo e sábio da esposa convence o marido dos seus erros e os leva ao arrependimento e à mudança de vida. Então, olha só o poder que a mulher tem de influenciar.
né? Pessoas, família e o marido, principalmente o marido, né? Que tá ali lado a lado todos os dias da vida, né? Mas a mulher tem esse poder de influenciar, né? Então, aqui fala que até calada ela consegue interferir nas decisões do marido, né? Então, olha, onde entra a mulher auxiliadora, né? A gente tá falando aqui, né? Desde o começo. E eu tenho um testemunho, um relato de vida, né? Para contar. Meu marido sempre foi vendedor, sempre trabalhou bem sucedido, sempre vendeu muito bem, tem esse talento das vendas, já nasceu com esse dom, né? E trabalhou numa empresa, ele sempre foi campeão em vendas, todos os meses. Nunca ficou assim em segundo lugar, terceiro lugar, sempre foi campeão assim, todos os anos, ele ganhava vários títulos e trabalhava nessa empresa, né? E uma vez eu trabalhava em outro ramo, né, da estética, e eu tinha clientes que os maridos trabalhavam no mercado imobiliário, eram bem-sucedidos. E numa conversa com uma cliente, ela me falou: Vanessa, você fala que seu marido vende tão bem, né? Que ele é um bom vendedor. Por que ele não vem para o mercado imobiliário? Ele vai ser bem-sucedido, já que você fala que ele é tão bom vendedor. E isso a gente já estava ali buscando de Deus uma nova direção, né? Pro trabalho. E aí eu cheguei em casa, né? Fui e pedi tudo, a gente pede direção para Deus, né? Falei com Deus e falei com ele, né? Falei: olha, conversei com uma cliente e ela falou do mercado imobiliário, né? E você vende tão bem, né? Por que você não vai fazer uma entrevista lá com o marido dela, né? Ele era gerente de uma grande empresa. Aí ele falou o seguinte: não, né? Eu vendo móveis, que ele trabalhava com móveis. Eu não vendo imóveis. Quer dizer, ele colocou uma barreira, colocou uma certa barreira ali para esse trabalho, para essa nova profissão, né? Só que eu já estava ali, né, com essa certeza que era um caminho certo para ele. E aí eu fui falando com ele, falei: olha, não custa nada você ir lá conversar, né, com o marido dela. Não custa nada você falar, né, participar dessa entrevista. Você é um bom vendedor, e um vendedor, ele vende tudo. Ele pode vender móveis, ele pode vender imóveis, né? E o mercado imobiliário, ele tende a crescer muito profissionalmente, financeiramente, né? Porque é um ramo ali que trabalha com vários segmentos, lança médio, alto, padrão, né? Então você consegue ali, né, crescer bastante financeiramente. E aí eu fui falando isso pra ele, só que ele colocou ali uma certa barreira. Mesmo sendo um homem forte, um homem bem sucedido, um homem que né, vende super bem, mas você vê a importância da mulher, né? Então eu fiz ali um papel de uma auxiliadora. Não fiquei ali também pressionando, mas fui falando ali, mostrando para ele um caminho, né? Dando o incentivo que ele precisava, porque exatamente, quando a mulher ela é atenta ao relacionamento, ela é atenta ao marido, ela consegue perceber as qualidades que nem ele mesmo enxerga. Então, a mulher que ela é atenta ao relacionamento, que ela se preocupa com o bem-estar do casal, da relação, e ela tem essa preocupação de os dois avançarem juntos na vida profissional. Então, ela incentiva o marido a buscar o melhor, porque o melhor para ele, naturalmente, vai ser o melhor para ela. O benefício vai ser para ambos. Não há uma disputa de quem ganha mais dentro de casa. Na verdade, eles podem se unir para os dois serem bem-sucedidos. E foi isso que você fez e que hoje a gente vê um resultado maravilhoso. Eu tenho assim, a satisfação de tê-los como amigos e conheço de perto o trabalho que vocês realizam, que o Léo Mota e a Vanessa Mota realizam. Inclusive, há poucos dias nós estávamos assistindo um documentário, que é a história de sucesso de 8 anos da LG Mota. Foi um documentário apresentado no cinema, e não se chega a esse nível de trabalhar com inúmeras incorporadoras, ter um grande número de funcionários, ser bem sucedido e ser referência no ramo imobiliário numa cidade metrópole como Campinas. Aqui nós estamos em Campinas, São Paulo, se não houver uma boa união entre o casal, um casal que trabalha junto
E que a mulher precisa realmente ser a mulher que o homem quer do lado, sim, 24 horas. Mas você vê que tudo isso começou lá atrás, né? Sim. Foi nessa decisão que ele tomou. Igual aqui falou, né? Que a mulher influencia o marido a tomar as decisões. Então, na verdade, o sucesso da LG Mota Imóveis, né? Começou lá atrás numa decisão. E uma boa influência. Exatamente. E a gente começou ali numa decisão dele, numa conversa minha com ele, e a partir dali ele tomou essa decisão, que eu fiz ele enxergar o talento que existia, o talento que existia nele, né? Que ele poderia mais, né? Ele poderia crescer mais do que onde ele estava. Então, isso tudo, né? A LG Mota Imóveis está hoje, né, com 8 anos, né? Bem sucedida, mas tudo partiu de uma influência de uma mulher. De uma influência positiva de uma mulher. Porque a mulher tem isso também, né? Ela pode influenciar ali pro lado negativo também. Infelizmente, muitas mulheres, elas não sabem o poder que têm e acabam influenciando negativamente as pessoas em sua volta. Sim. E quando você sabe o poder que você tem e você sabe usá-lo de forma sábia, você consegue alcançar excelentes resultados, sim, tanto para você como para as pessoas com quem você convive dentro de casa ou no seu ambiente de trabalho. Então, mulher, muito cuidado com esse poder que você tem. E também fala aqui também, ó, que a esposa convence o marido dos seus erros e o leva ao arrependimento e à mudança de vida. Então, esse eu acho que é um poder que a mulher tem também de influência, né? Que ela tem que saber enxergar também o que está acontecendo ali em volta dela, do marido, da empresa, da família. Ela tem que entender também aonde que está o erro. Identificar os perigos. Isso, exatamente. Falando aqui de marido e mulher, né? Também de mulher. Ela tem que identificar os erros também do marido. Porque às vezes acontece que a mulher acaba ficando calada, né? Às vezes acha que uma mulher sábia, uma mulher calada, né? Tô ali só do meu lado, mas não tá do lado do marido, mas também não se posiciona também nos erros, concorda com tudo. Eu já vi isso acontecer em outras mulheres, né? E eu acho que a mulher tem que se posicionar quando ela vê o marido indo por um caminho errado, tomando decisões erradas, né? Ou tá ali, às vezes deixa muito, tá vendo que o marido tá no erro e não fala nada, vai deixando aquilo crescer. E erro em qualquer área da vida, pode ser na vida familiar, pode ser pessoal dele, pode ser no trabalho, na empresa, né? Às vezes a mulher tá vendo, mas fica quieta. Eu tô aqui só para auxiliar, né? Tô aqui quietinho, só minha presença aqui já basta. Mas eu acho que não. A mulher, ela tem que se posicionar. O marido tá indo por um caminho errado, a mulher tá ali também para trazer ele de volta, mostrar para ele que aquilo tá errado, né? Então ela tem que estar ali também sempre esperta, né? Não pode deixar também o erro crescer, porque às vezes acontece isso, o erro tá crescendo, e a vida dá sinais, né? A vida dá sinais. Às vezes o relacionamento não tá legal, a mulher tá percebendo, mas fica calada e não fala nada e deixa aquilo crescer. Quando ela vai fazer alguma coisa, já é tarde demais. Já é tarde. Então tem que se posicionar. A mulher tem que se posicionar também junto com o marido, trazer ele para perto, falar assim. É o que acontece também na empresa, na LG Mota Imóveis. Eu tô sempre por lá. A gente trabalha juntos o dia todo. Mas eu tô sempre de olho em tudo que tá acontecendo. É numa reunião com diretores, é numa reunião com gerentes, é na reunião geral da empresa. Tô sempre de olho. Eu vejo que passou alguma coisa do ponto. Passou alguma coisa do ponto, né? Eu vejo em casa, depois eu converso e falo, olha, né? Vamos ajustar isso. Ou vou na sala dele e falo, vamos ajustar. Então eu tô ali também, eu tô ali auxiliando literalmente, né? Então assim, passou um pouco do ponto, porque existe a gestão, existe ali o dia a dia de um trabalho também, às vezes, né? A gente... os nervos ficam também, né? Todo mundo tá sujeito a falhas. Exatamente. E vendas é ali um negócio dinâmico. Sim. Só que daí eu tô sempre por ali. Então eu vejo que passou do ponto, eu chamo, vou na sala, falo, olha, assim, assado, vamos dar uma diminuída, né? A mulher, então, ela precisa ter o cuidado de saber o momento de dizer não. Sim. De dizer até aqui é o suficiente, basta. E não é o tema da live de hoje, mas você vê que às vezes existem muitas mulheres que sofrem violência
E talvez essa violência ela chegou num momento em que na hora de dizer não, esse não foi dito. E aí foi uma voz que foi alterada, de repente foi uma agressão verbal que depois se transformou numa agressão física. E infelizmente hoje muitas mulheres chegam até a sofrer feminicídio. Então nós mulheres precisamos sim ser influenciadoras para o bem dos nossos maridos, mas também precisamos ficar atentas no momento de dizer não. Não precisamos dizer sim para tudo. Precisamos ter a sabedoria para dizer o sim na hora certa e o não também na hora certa. Então, e tudo isso que a gente está conversando serve muito para solteiras também, né? Porque depois que ela tiver num relacionamento, ela vai colocar tudo isso em prática, né? Exatamente. Essa hora que a gente está falando de falar com o marido, né? Passou do ponto, tem que chamar, poxa, no trabalho, viu alguma coisa? Em casa, né? Tá sempre ali mostrando os erros dele, como disse aqui no livro. O livro falou, mostrando os erros do marido e levando ele ao arrependimento, né? Porque o homem na hora, às vezes você vai falar, ele vai ficar ali, mas não é bem assim. Só que ele dorme com aquilo pensando. O homem ele não vai falar, não, você tá certa. Isso a gente não vai ouvir, não, você tá certa. Só que ele vai dormir pensando. Ele vai refletir aquilo, né? E às vezes é a sabedoria que precisa haver na mulher para saber o tom que você vai falar, o momento que você vai falar. Não é, por exemplo, às vezes porque você está na mesma posição que ele na empresa, que você vai tirar a autoridade dele perante outras pessoas. Então, precisa ter essa sensibilidade também, porque senão vai ser inútil a sua intervenção. Exatamente. Né? Então tem que saber o momento, o tom e a hora exata de falar e como falar, né? Porque as palavras, depois de ditas, não tem volta. E tem que ter o momento certo, viu? Sim. Tem que ter o momento certo. Então a mulher tem que usar a sabedoria que Deus deu para ela, né? E saber o momento certo e a hora certa. Mas não deixe de falar. Porque também muito acontece, já vi bastante, assim, mulheres que deixam, sabe? Deixa o problema crescer. Deixa, o problema vai crescendo, não fala nada, é calada. E depois diz assim, eu quero o divórcio. Porque a Bíblia fala da mansidão, mas a mansidão não é você ficar caladinha, aquela vozinha mansa, né? Acha que mansidão é a vozinha mansa. Não é isso, né? Não tem nada a ver essa mansidão, né? E às vezes você não resolve o problema, que é desse tamanho, o problema fica grande, e aí você acha que o divórcio alguém vai resolver. Vai resolver. E não é, na verdade, você precisa ir resolvendo os problemas na medida que eles surgem com a sabedoria que Deus sempre nos dá. Não, né? A mulher não pode ser passiva aos problemas, né? Sim. Ficar só observando. Sim. Tem que estar ali. Tomar uma atitude sobre isso que a Bíblia diz sobre a mulher auxiliadora. Sim. Não é mansidão, né? Eu só tô aqui do lado, vou falar baixinho, calminho. Lógico, a mulher não vai gritar, não é isso, gritar, mas não é só essa mansidão, né? Então, a auxiliadora que a Bíblia fala é essa. Você viu os erros do marido? Tem que falar. Tem que ver os erros, tá indo por um caminho errado, tá passando do ponto, né? Tem que conversar para matar ali na raiz, né? E falar nisso, a gente entra então na última lição aqui. Como o tempo passa rápido, a gente fica aqui conversando a tarde inteira. Olha só, a última lição é como é importante nós aprendermos com as mulheres da Bíblia. Porque nós falamos aqui de saber o momento certo de falar. Se nós formos olhar para a história da Esther, que foi a rainha Esther, foi justamente o fato dela saber o momento certo de falar. Ela ter ali uma estratégia, porque se não fosse uma estratégia direcionada ali por Deus para dar aquela sabedoria para ela não teria sido bem sucedida, não teria salvo o povo judeu naquela ocasião. Então, o quanto é importante você saber o momento de falar. E tem muita coisa que nós aprendemos com a experiência e com as histórias e a bibliografia das mulheres da Bíblia. Né? Então, nós temos aqui, até rimou, gente, desculpa aí, a bibliografia. Nós temos aqui nesse livro a história de muitas mulheres. Eu vou citar, por exemplo, aqui o nome de algumas. Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, primeiro ela fala sobre a história de Eva, depois a história de Agar e de Sara, a Lia e a Raquel, a mulher de Ló e suas filhas, a história da Ruth e Noemi,
da Ana e da Penina, a história de Maria. Então, veja quantas mulheres aqui são mencionadas nesse livro e cada uma delas tem uma lição para nos ensinar que vai ser muito útil nos nossos dias. Se Deus deixou, né, se está registrada a história desta mulher na Bíblia, é porque com certeza existe ali preciosidades que vão nos ajudar na nossa vida, ensinamentos que vão nos ajudar a sermos a mulher que todo homem quer, né? Exatamente. Igual falando da Esther, da rainha Esther. A história passa uma mulher, ela foi forte, né? Ela teve que ser forte em um determinado momento para ir até a presença do rei. Mas não é que ela era forte, ela buscou a força em Deus, né? Que a Bíblia fala que ela, né, pregou um jejum, né, 3 dias, mandou um povo também jejuar, ela jejuou, o povo jejuou, e ela foi até a presença do rei, correndo até risco de vida, né, dela e do povo. O povo também estava correndo risco. Mas o que deixou ela forte? Foi a comunhão dela com Deus. Primeiro ela buscou a força em Deus. Aí ela se tornou forte. Aí ela se vestiu ali de uma força e conseguiu ir até a presença do rei. Então a força dela veio de quem? Veio de Deus e do relacionamento dela com Deus. Então não é que toda mulher é forte, né? Na verdade a força dela tá na vida dela com Deus. Então ela se torna essa mulher que precisa ser, né? Essa força, essa segurança, né? Essa mulher que todo homem quer, né? A mulher forte. E o que caiu né? A rainha Esther, que o rei, né, olhou assim para ela, encontrou força, né? Ela já era uma mulher forte, ela era uma mulher feliz também, né? Quando ele encontrou com ela e viu ela, foi a felicidade, porque ela tinha comunhão com Deus. Então viu nela já uma mulher forte, falou, poxa, é essa mulher que eu quero do meu lado. Exatamente. Né? Diferente também, falando aqui das histórias das mulheres da Bíblia, que tem também no livro, que eu li, a esposa de Ló, que a Bíblia nem cita o nome. Né? Exato. Esposa de Ló, né? Ou seja, foi uma mulher que levou o marido a tomar decisões erradas, movidas por ganância, em busca de, né, de dinheiro, de coisas que os olhos podem ver, né? Fez o marido escolher errado, né? Foi atrás tirou o marido de perto ali de Deus, que estava perto de Abraão, né, que é o pai da fé, tirou o marido ali, quer dizer, ela e o marido, né, tomaram essa decisão, e a mulher conduziu o marido para essa decisão errada, de sair de perto de Abraão. Foi quando aconteceu toda a ruína, né, dela. Todo mundo sabe da história, né, que ela virou estátua de sal. Acho que essa história é bem comentada, né? Sim. Por todos, que a mulher de Ló virou estátua de sal. Mas por quê? Por uma decisão errada, né? Em busca de bens materiais, em busca de sucesso, em busca de riquezas, em busca da ganância. Ambos tiveram a ganância, né? Ló também. Só que a mulher fez o quê? Acompanhou. Também quero. Então vamos lá em busca desse dinheiro, dessa riqueza. Vamos em busca de, né, eu quero sair daqui. E foi junto. Ela poderia, se ela tivesse ali ouvindo mais a Deus, ouvindo a Deus, mas não, porque ela não estava ouvindo nada. Se ela tivesse ouvido ali a Deus, ela teria falado o que pro marido? Não, nós não vamos. Nós vamos permanecer aqui, junto de Abraão, e aqui que nós vamos, porque já estavam prosperando junto de Abraão, né? Já estava ali, Deus já estava honrando ali eles, né? Mas ela mas você vê que a falha ali foi a desobediência. Exatamente. Justamente. Porque quando você prospera, você busca essa prosperidade dentro da obediência, isso é uma bênção para a sua vida, para a sua família. Mas quando você faz isso em desobediência à palavra de Deus, ao direcionamento e à vontade dele, aquilo vai trazer maldição para sua vida, vai trazer ruína, que aí, infelizmente, é um péssimo exemplo para nós. Então, assim como a Bíblia traz bons exemplos de atitudes de mulheres sábias que vão nos ajudar, também traz os maus exemplos, porque é para que a gente consiga aprender com aqueles maus exemplos e não venha praticar aquilo na nossa vida. Então, é riquíssimo. E é o que tem no livro também, né? Exato. O livro fala que
também da mulher de Ló, quer dizer, nem cito o nome dela. Exato. Quer dizer, olha que mulher, ficou sem... Não merece ser lembrada. Nem citada. Exatamente. Vanessa. E tem até um versículo que fala, né? Não os lembreis da esposa de Ló, né? Não, exatamente. Que não seja a igual. História de muitas mulheres, nem a nossa história, que possamos aprender e sermos boas referências. Então, essa influenciou pro lado errado. Né? Infelizmente. Ela usou o poder todo que a mulher tem para influenciar o marido pro lado mal, né? Exato. Quer dizer, levou o marido, destruiu tudo, destruiu o lar dela, destruiu a família, virou estátua de sal, perdeu tudo. Por uma decisão errada, movida às emoções, movida ao coração, né, à ganância. Sim, e aí, ela poderia muito bem ter ali, né, segurado o marido, né? Mas não foi o que aconteceu. Muito bem, então veja só, nós passamos aqui para vocês, passamos aqui para vocês 5 lições. Então vou recapitular as lições aqui que a Vanessa compartilhou comigo e que nós juntas colocamos aqui de forma muito explicadinha para vocês, com experiências pessoais, com a história de vida da Vanessa, que eu tenho certeza que trouxe aí lições também para a sua vida. Então nós falamos que a mulher que todo homem quer. Deste livro, ela traz as seguintes lições. A mulher, ela tem uma identidade de ser uma auxiliadora para o homem. Uma auxiliadora no bom sentido, não só no sentido de tarefas do lar, não é nesse sentido. É claro que a gente precisa se ajudar. O homem ajuda a mulher ajuda o homem nessas tarefas do lar. Mas quando Deus criou essa função, nem existia louça para lavar, como eu falei aqui, né? Então, em outro aspecto, como a Vanessa colocou muitíssimo bem, aqui a importância de nós sermos mulheres companheiras, seguras, bem resolvidas, possamos ser esse apoio para o homem, se você é casada ou se você é uma mulher solteira, você precisa ser feliz primeiro, não dependa de outra pessoa na vida amorosa para ser feliz. Na verdade, é a sua felicidade que será o grande atrativo para o seu futuro marido, como foi aqui a experiência que a Vanessa trouxe. A outra lição, nós dissemos, mulheres e homens são diferentes por natureza, não adianta ter essa competição, valorize as suas características, suas habilidades, porque elas é que te fazem diferentes e faz de você uma mulher forte. Deus nos deu assim, habilidades ímpares que os homens não têm, então vamos valorizar isso. Precisamos ser mulheres felizes para então encontrar o homem que toda mulher quer também, porque assim como existe a mulher que todo homem quer, também existe o homem que a mulher quer. Eu acho que esse é um tema para um outro momento, viu, gente? E aqui nós temos, a mulher tem o superpoder de influenciar, então a Vanessa trouxe aqui a influência dela para trazer o esposo dela para o mercado imobiliário. Hoje tem uma história de sucesso uma grande história de sucesso. Depois vocês podem acompanhar melhor nas redes sociais. Nós vamos depois compartilhar aqui com vocês. E precisamos conhecer sempre as histórias das mulheres na Bíblia, porque ela nos traz lições, nos trazem lições valiosas, como nós citamos aqui a história da Estéia, a história da mulher de Ló. E para finalizar, eu vou passar então a palavra para que a Vanessa ela possa fazer as considerações finais. Infelizmente, gente, o tempo voa aqui, a gente fica conversando, mas acho que a gente já tem 1 hora aqui de gravação, de live com vocês. E depois eu tenho um convite especial para fazer para todas que nos assistem. Então, Vanessa, suas considerações finais. Acho que faltou mais 1 hora pra gente conversar, faltou, né? Tantos assuntos, né, de mulheres. Sim. Acho que é bem interessante. Gostei muito de estar aqui. Acho que, olha, rendeu bastante coisa. Acho que vai ajudar muitas as pessoas que estão nos assistindo, né? Tanto o homem como as mulheres. E agradeço mesmo de coração. E se vocês precisarem também de conversar comigo, estou à disposição. Minhas redes sociais, né, vai estar aí para vocês acompanharem. A história da LG também. E obrigada mesmo, obrigada, Clébia. Conte sempre comigo. E espero ter ajudado vocês que estão nos assistindo. E recomendo
esse livro mesmo, A Mulher que Todo Homem Quer. Então é uma lição para o nosso dia a dia, né? Nos ajuda bastante ali a gente entender quem nós somos e ajudar também as pessoas que estão à nossa volta. E ajudar também a nossa família, nossos familiares, nossa irmã, nossa mãe, e ajuda também nossas amigas e principalmente também a pessoa que está do nosso lado, que é o nosso marido, né? Para você que está solteira também, é um aprendizado ali para o seu futuro. Então, obrigada mesmo por estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para quem está nos assistindo. Mas não acaba por aqui, gente. Todo sábado, às 15 horas, nós temos a indicação de um livro que você pode ler. O livro que você pode ler dessa semana é o livro da Núbia Siqueira, A Mulher que Todo Homem Quer. E eu quero encerrar esse podcast de hoje com um convite especial. Vou deixar aí na tela o QR Code do nosso encontro do Café com Leitura presencial, que será realizado no dia 10 de maio, às 15 horas. O convite está estendido aqui para Vanessa, estendido para você que está em casa. Basta mirar a câmera ali no QR Code e já preencher o link ali para manifestar o seu interesse em participar. E aí depois eu te mando mais informações sobre esse encontro no WhatsApp. Mas será aqui em Campinas, às 15 horas, no dia 10, vai cair num sábado. E todas as pessoas que forem participar deste encontro também ganharão o livro Toda Criança Precisa de um Herói. Este é o livro que é de minha autoria. Eu escrevi esse livro para falar sobre os direitos da criança e adolescente. Acho que agora pode talvez colocar a câmera aqui. Esse livro, gente, ele fala sobre os direitos da criança e adolescente. E eu vou presentear as mulheres que forem nesse encontro, porque nós estaremos no mês de maio, é o mês das mães, e você mãe, ou você que é tia, você que é avó, você que é irmã, bom, você que é mulher e tem alguma criança ou algum adolescente aí na sua família, no seu círculo de convivência, você precisa conhecer os direitos das crianças e adolescentes para você poder protegê-los. Precisamos conhecer para proteger, não tem como garantir direitos sem conhecê-los, não é mesmo? Então, todas vocês vão ganhar, será um presente meu para as mulheres que confirmarem presença e participar comigo do Café com Leitura presencial. Eu quero encerrar o podcast de hoje dizendo: o verdadeiro poder da mulher vem de Deus. Se você é uma mulher conectada com Deus, você vai ser essa mulher poderosa, vai ser essa mulher que todo homem quer. Aliás, você vai ser a mulher que todas as pessoas querem do seu lado, porque você vai ser uma mulher forte, encorajadora, uma mulher que vai inspirar outras mulheres, tá bom? Então essa é a mensagem do Pode Ler de hoje. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Eu aguardo vocês no próximo sábado às 15 horas. Encerrou?